Então vamos lá. Vou postando para gravar agora não. Vou carregar. A número 1 aí, vira para frente, por gentileza. Ah, provavelmente que não. Tá aí não, a dela não vai ter não, velho. Então vamos, número 1. Guarda aí, por gentileza. José, guarda isso aí. Ó, precisa de alguém para escrever um negócio para mim. Uma só pessoa. Letrinha mais bonitinha. Pá. Pode ser, vocês sabem. Número 1. Oi. Eu preciso de uma pessoa aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma resposta coletiva aí, número 1. Vale, vou dar um pontinho. Um pontinho. Uhum. O quê? Vou na onde? Não, é coletivo, meu Deus. Vamos? Eu passo aí, um por um aí. Vamos. Falta muito aí, brother? Não. Não, vai mexer com isso não. Bora meu horário acaba, você mexe no outro. Seja. Vocês ficam insistindo. Vocês não aprenderam na época do pai e da mãe, não? Tem que ser ligeiro. Próximo horário é quem aqui? Próximo horário é quem? Quem que é o próximo horário? De boa. Vocês, não que eu sair, vocês já abrem o Pronto aí, velho? Então vamos lá, número 1. Vamos fazer uma resposta coletiva aí. Quem vai escrever? Escreve numa folha, eu quero que me entregue isso. Vale um ponto. Só para quem tá aqui, viu? Quem veio, rodou. Boa. Vamos lá? A número 1 aí, vamos responder a número 1 junto. É porque... Deixa eu só explicar aí a número 1. Leia a número 1. Eu preciso de conexão aqui, viu? Ei, é um dia normal. Hoje é um dia normal, preciso de conexão aqui. Só diminuiu as pessoas, preciso de vocês aqui. Vamos lá? Número 1. Leia a número 1 aí, velho. Beleza. Então vamos entender uma coisa aqui. Tem muita gente que respondeu que quer onda mecânica e eletromagnética. Tudo bem. Quando eu dou o exemplo da avó, a gente sabe que a base de conhecimento delas, agora vocês que vão ser vó, vai ser diferente a base, né, de conhecimento. Mas das nossas vó, a boa parte do conhecimento delas é escasso comparado com o nosso. Primeiro, ela não sabe nem o que é uma onda. Não, eu também nem tenho, nenhuma das duas. Certo? Certo? Então, primeiro, a gente tem que pensar em formular uma resposta
Em qual intuito? Primeiro a gente tem que pensar em formular uma resposta para gerar um entendimento básico para depois chegar no que a gente quer. Começa assim, certo? Agora, se eu perguntar assim, o que é onda eletromagnética, o que é onda mecânica, dá um exemplo. Aí é diferente, você vai direto ao ponto e acabou. Porque para mim eu já sei, certo? De novo, se no futuro, e pode acontecer, porque tem questão aberta, eu fazer uma outra pergunta específica para alguém, para uma criança de 5 anos, e você responder tecnicamente, é zero. De novo, tá gravado aqui, ó. Se no futuro eu colocar uma pergunta tipo assim, ó, explique para uma criança de 5 anos, ou explique para seu tio que mora na fazenda, estudou até a terceira série do ensino fundamental, o que é isso? E você respondeu uma resposta técnica é zero. Beleza? Entendidos, né? Então, no futuro não vai ter esse meio ponto, um ponto, zero alguma coisa que eu dei, alguma notinha que eu dei. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer uma resposta coletiva. Professor, qual que é o intuito disso? O intuito desse tipo de pergunta é eu saber o quanto você entende do assunto. Quanto mais a gente entende, claro, você não vai entender igual um físico e tal. Eu entendo que você não vai entender isso. Eu entendo. Você não tem só a minha disciplina. Mas quanto mais você conseguir aproximar o que você aprendeu de uma forma bem mais didática para uma realidade de alguém que não entende, para mim isso é rico, isso é válido, isso é bom. Não foi no caso de vocês aqui, mas lá no terceiro ano eu coloquei o mesmo estilo de pergunta, só que o assunto é outro, claro. E aí, o interessante, teve uma moça que respondeu lá, ela fez o caminho certo. Bom dia. Não tem nada não. Ah, é comigo? É trem perigoso ou não? Então eu vou levar o microfone. Não, não tem nada não. Não tem nada não. Não, mas o Valente sabe, ele não quis assinar. Aqui, ó, o aluno se recusou a assinar. Então depois eu converso com ele lá. Não. Não, e ele que me falou que eu tenho que escrever que ele recusou. Aí ele falou, só pega se eu não assinar. Não. Não, vai tomar. Todo jeito aqui nós dá um jeito. Todo jeito aqui eu dou um jeito. Todo jeito eu não vou dar um jeito. Mas voltando aqui, o que nos interessa. E aí a ideia que ela fez lá, a moça foi, primeiro ela criou uma base, porque ela sabe que a Vodana não tem conhecimento, mesmo se não tiver vó mais. Sei lá. Então ela falou assim, primeiramente eu tenho que explicar o que é isso e isso, minha avó, ela não sabe. Para depois eu explicar. Aí ela fez uma analogia lá, ficou legalzinho, fez um desenho, lá tinha um espaço de um desenho. Na de vocês eu ficou mais teórico, eu imagino que no futuro, pelo o que eu sei que vai vir de conteúdo, eu vou ter que deixar um espacinho com desenho, se for vir um tipo de pergunta assim. Aí fica legal, você explica e desenha, aí fica mais uma coisa casada junto com a outra. Fica mais entendível, né? Beleza? Certo? Então vamos lá, vamos formular uma resposta juntos? Podemos? Podemos? Uma resposta, não uma excelente resposta física, mas uma resposta que fala, pô, agora se minha avó não entender, cara. Eu sei que não, todas não têm o mesmo pensamento. Você entendeu o estilo da pergunta, né? Quando eu falo de vó, você não precisa levar para o sentimental. É só eu estou caracterizando uma pessoa que a gente entende que ela, a base de conhecimento dela é escasso, comparado com nós que está imerso a muitas coisas agora. Entendeu, né? Acho que vocês entenderam. Então vamos lá. E aí, como que nós deveríamos começar essa resposta? Você acha que eu tenho que explicar primeiro o que é uma onda ou não? Sim. E aí, quem acha? Primeiro eu tenho que explicar o que é uma onda? Beleza. Se eu for começar a explicar pela onda, vamos pensar o seguinte. Eu vou ter uma onda que precisa de matéria e outra não, certo? Peraí, rapidinho. Só pra gente bater num detalhe. Pois é. Você acha que ela vai ter uma noção do que é matéria e o que não é matéria? Não, não, tudo bem. Eu tô falando. Vamos imaginar mais geral.
Não, não. Boa, boa. 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 Mas vamos imaginar que nenhuma elas tem pouco conhecimento. Uhum. Tudo bem. Essa resposta que nós vamos fazer não é para sua avó, não. Só pra... Tudo bem. Tudo bem. Presta atenção. O que a gente vai fazer aqui não é para sua avó. Nós vamos fazer para uma avózinha aí que tá aí, que tem baixo conhecimento. Beleza? Beleza? Nunca foi para escola. Ficou mais claro agora. Nós vamos explicar para essa avó. Não, não, não vai entrar nesse detalhe, não. Esse comentário aí, você vai lá no. Você, é no YouTube ou TikTok você seguiu lá? Você vai no YouTube. Você fala assim, ó, no minuto tal, professor, não sei o quê. Se minha avó fosse. Aí você manda lá. Lá que é legal. Aqui não vira nada. Você vai virar um debate no final, nós vamos fazer o que eu ainda pedi. Não vai virar nada. Então vamos lá. Primeira coisa, por que eu estou te falando uma coisa, eu estou te explicando uma coisa aqui que ela não vai saber o que é matéria. Sabe por quê? Cara, quando eu dou essa aula, segundo ano, tem muita gente que não sabe o que é meio material. Meio material, não sabe. No terceiro ano, dependendo do assunto lá, se eu voltar, eles nem lembram o que eu expliquei. Imagina, vovó. Então vamos lá. Primeiro nós temos que explicar o que é matéria. Como que eu começaria? Quem vai escrever? Eu quero isso aí para mim, vale um ponto. Vou marcar 10 minutos para responder isso aqui. Você que vai escrever? Como que nós começaríamos? Como que vocês começariam? E aí? Não, é só. Nós vamos formular uma resposta só. Eu começaria assim, ó. Antes de eu fazer Então vamos lá, vamos começar aí. Que você vai, como que nós vamos começar? Nós vamos fazer um rascunho e depois você passar limpo. Vai lá, vai lá. Não é assim mesmo, ó. Já só manda caneta aí nessa folha e pronto. Meu Deus. Tem a cor certa para escrever rascunho. E aí, como que nós vamos começar? Não é coletivo? É coletivo, estou esperando vocês. Nós temos que pedir benção, né? Em geral a gente pede benção. Em geral a gente pede benção. Oi, perdão, vai lá. Boa! A vovó entende o que é gelo, água e quando ela vaporiza. Com isso ela consegue saber o que é o meio material. Como que a gente começa então? Isso é o meio material. Boa, essa é uma diferença boa. Isso a vovó entende. Não, vai lá. Primeiro a gente tem que começar pelo meio material. Pelo jeito não teve nem. Se você quiser refinar depois, refina. Eu quero que a gente faça um monte de esqueleto, depois vocês refinem. Enriquecer e refinar. O que está escrito aí? Ah, meu Deus, não tem nem benção, vó. Bom dia. Ah, depois? Será? Depois eu vou ler isso aqui então. Vai lá. Vai no. O que você escreveu aí? É, mas você tem que especificar. O gelo a gente chama de sólido. Mas eu quero isso hoje, nessa aula. Não, depois que a gente responder a número 1, não. Vai para número 2, eu vou para 3, 4, eu quero responder as outras. Ah, e o que mais? O que nós vamos colocar aqui? Primeiro a gente começa pela matéria. A vovó tem que entender o que é uma matéria. A gente fala de ondas, um precisa, não precisa. E aí, qual é o outro caminho que eu tenho que seguir?
Primeiro a gente está explicando para ela o que é matéria, porque eu vou falar de ondas, ela tem que entender que uma onda precisa de matéria e outra não. Então eu estou explicando para ela o que é matéria. O que é matéria, vovô? A matéria é tudo que tem. A gente pode falar em tocar, às vezes tem como tocar diretamente, às vezes não. O exemplo que a gente tem é qual? O gelo, a água e quando a água evapora. Não tem como a gente tocar, mas a gente sabe que existe. E depois a gente vai para onde? Você formulou uma resposta aí na sua prova? Você pode ler para gente? Então leia, Kaique. Kaique? Calma, perdão. Então, existem dois tipos de ondas, as mecânicas e as eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para o meio material. Por exemplo, as palmas, que causam uma onda sonora ao bater. E as ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas são ao contrário das mecânicas. Elas não precisam de um meio material. Por exemplo, a luz solar. Aí eu ainda fiz um vídeo. Você sabia que era uma onda? Ela é uma onda? Pois é, elas cores são ondas eletromagnéticas. Então, a onda eletromagnética não precisa de meio material para se propagar. Boa. Você falou um negócio aí que sua avó, tadinha, vai achar que é até feitiço, longitudinal. Meu Deus. Eu só não respondi porque você fez a lápis aí, viu? Se tivesse feito a caneta, eu ia responder embaixo. Eu falo, pô, vamos chorar aí, que a minha também morreu as duas. Uma eu nem conheci, tadinha. Mas tá bom. Eu admiro ela pelo que ela fez. E aí? Ele foi direto em ondas. Eu acredito que a gente tem que ir para matéria e depois vai para explicar sobre ondas. Bora lá, eu preciso que vocês respondam. Isso aqui não é para mim, não. É seu, vale um ponto. E aí? Qual é a resposta que a gente vai dar? A de sempre, gente. Segundo A. Pergunta se eu consegui. Bora, bora. Sabe que ela vai saber o que é perturbação? Ela vai entender perturbação é quando tá enchendo o saco dela. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês aqui, não só nisso aí, viu? Quando eu perguntar algo relacionado a pessoas que a gente entende que não sabe do assunto, você não precisa ser técnico. Você não precisa ter resposta, tipo, falar palavras técnicas. O que é palavra técnica? Longitudinal, perturbação, vibração, isso é palavra técnica. Você precisa ser simples. A pessoa falar assim, agora eu entendi. Vou dar um exemplo. Você não precisa concordar, não, mas eu acho que fica mais fácil. Você acredita que se você falar para sua avó, você sabe a onda do mar, a onda gerada na água? Ela sabe o que é isso. Todo mundo sabe. Ninguém teve uma aula de ondas, mas todo mundo sabe que aquilo lá chama ondas. Todo mundo sabe que aquilo lá chama onda. Só não sabe que ela não transporta energia. Não antes de vocês terem aula, vocês não sabiam que existia onda que não precisava de matéria. Isso aí é técnico, a gente aprendeu aqui. Então, se eu começar pela onda do mar ou pela onda da água, é muito mais fácil ela começar a entender. E é simples, tá certo? Eu não preciso falar palavras técnicas. Quando a Larissa me pergunta, lá tem 9 anos, ela já faz 9 anos, ela me faz perguntas. Ela faz essa pergunta há muito tempo, parou. O que tem dentro do papel? Aí eu falo, você aprendeu na escola celulose? Ela, sim. Mas o que tem dentro da celulose? Aí eu explico primeiro. Celulose são como se fosse pequenos pedacinhos de papel, um segurado com o outro. Aí, mas o que faz dentro dele? Aí
Aí você tem um negocinho chamado átomo. Uns negocinhos menor um pouquinho que a celulose. São coisas pequenininhas, só que cada um é diferente. O do papel é diferente do celular. Eu não preciso explicar que um átomo tem elétrons, eu não preciso. Ela só precisa imaginar que tem algo menor. Igual eu falo para ela, isso é uma escada. Quando ela assiste algumas aulas minhas lá, de vez em quando, escuta, quando eu faço um stories, algum trem, ela me pergunta, o que é isso que você falou? Aí eu explico uma forma que ela entende. Ah, mas eu queria entender igual seus alunos. Eu falei, você não vai entender. É uma escada. Não tem como você entender. Igual um dia perguntou, eu estava explicando um negócio para vocês, de Newton, lembro, ano passado. Explicando sobre inércia, às vezes a gente pode estar dentro do carro, mas está parado. Ela ficou, mas como assim? O carro está andando? Eu falei, não, tem um negócio que a gente chama de referência. Quando a gente fica do lado, eu expliquei de um jeito lá assim para ela. Ah, mas mesmo assim eu não entendo. Eu falei, sim, é normal. Você vai chegar nesse nível de entendimento. Você só precisa entender isso e isso. Quando a gente está movimentando e parado, isso já é válido. Ela, e tal. Você entendeu? A gente não precisa ser técnico demais. Não é resposta para pessoas simples. Tipo, meu pai. Tem coisa que eu nem... Eu prefiro usar a crença que ele acredita, mesmo estando errado, mas é mais fácil ele entender a diferença. O objetivo da resposta é chegar nisso. O que vocês vão fazer? Vocês vão formular uma resposta para entregar isso hoje. Sei lá que horário, vocês elegeram. Pode ser? Não precisa ser técnico. Pode ser engraçado. De uma forma que ela entenda. Lembrando o seguinte, eu entendo, tem a particularidade das avós, viu? Eu vou melhorar a minha pergunta. Obrigado, viu, Tauene, né? Aprendi uma coisa nova também. Isso que eu fiz foi algo que eu aprendi, ó. Porque a gente teve uma aula de um curso, uma palestra. Vou deixar claro aqui para vocês, que talvez vocês viram professores, mas não na sala de aula, a gente tem que tomar cuidado com a pergunta que a gente faz. O cara ensinou isso pra gente. Porque às vezes a resposta que a gente recebe foi a pergunta que a gente fez. A pessoa não está errada. É porque a gente fica crucificando, às vezes, os alunos. Sim, sinceramente, eu estou falando por mim. Não falo os outros, falo por mim. Aí a gente tem que entender a pergunta que a gente fez também. Aí ele mostrou uns modelos de pergunta. E um era tipo nesse estilo, da avó, do tio. Aí ele fez uma pergunta, eu lembro que ele fez do tio lá, ele mostrou pra gente, chama Per Christian. Acho que ele é vivo ainda. É um velho da quinta, foda. E aí ele mostrou, aí ele falou que o aluno fez uma resposta, ele mostrou lá no slide pra gente, e o aluno estava certo. Ele perguntou o que era água, molécula da água e tal. Aí ele foi, mas era no ensino médio, terceiro ano, né? Ele queria extrair o conhecimento dos meninos. Aí ele foi mais específico ainda na pergunta. Falou, agora você tem que responder isso bem respondido. Mas foi com o tempo. Vocês vão pegar esse dia de hoje e até o meio-dia eu tô aí. Até 6 horas, né? Mas eu quero até meio-dia. Aí vocês vão montar essa resposta. Pode ser simples. Onde a pessoa lê e fala assim, ah, isso aqui que é onda? Não sabia nem que tinha essas duas diferenças. Nem sabia que o Wi-Fi era uma onda. Foi a estranheza de alguns de vocês aqui, quando eu falei Bluetooth, Wi-Fi, raio-x, raios gama. É estranho você pensar que tudo é a mesma coisa, né? Tem gente que não caiu a ficha ainda sobre isso. Mas tudo é só ondas. Certo? Número 2. Vocês vão melhorar isso e deixar bonitinho, viu? Vale um pontinho. Escreve o nome de todo mundo que veio hoje. Vocês são quantos hoje? 3, 6, 9, 12, 15. Uai, 14? Mas tá errado minha conta, não. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ah, 18. Escreve aí, viu? 18. Não entendi. É só... Oh, sabe o que é um exemplo bom? Sabe o que é um exemplo bom também, num contexto desse? Que é curioso, a gente sempre foi curioso quando a gente não tinha essa base de conhecimento, é em dias chuvosos, quando a gente tem relâmpago e às vezes a gente escuta o trovão e às vezes não. Porque tem uma diferença entre os dois. Eles são ondas diferentes. A luz é um tipo de onda e o som também. Porque eu lembro que eu morava na fazenda, eu perguntava à minha mãe, às vezes, assim, às vezes a gente via o relâmpago, mas não escutava nada. Aí ela falava só porque estava longe, ela não sabia diferenciar. Agora, talvez vocês podem incrementar e colocar isso junto, porque é algo que a gente vive, é algo que quando a gente está nas nossas casas,
a gente está lá preso, não pode nem brincar, não pode nem pisar descalço no chão, né? As mães da gente falta espancar a gente. Aí você pergunta, mas por que deu relâmpago e não tem nada agora? Às vezes ela não sabe explicar. Mas é algo que fica mais fácil ela falar, agora eu entendi. Chama ondas o nome disso. Número 2. Número 2, fácil. Número 2, você tinha que desenhar uma onda. Número 2, você tinha que desenhar uma onda periódica. Onda periódica é isso. Aí você ia escrever crista. Pois é, tem vários tipos de coisas aí. Eu falei, meu Deus. Vale. Posição de equilíbrio. Distância que a gente chama de lambda, comprimento de onda. Essa distância aqui a gente chama de amplitude. A gente viu só isso sobre a onda periódica. Não viu mais nada. Não viu mais nada além disso. Só isso. Eu ainda fiz 2 lugares, mas não precisava fazer só nenhum. 3. Não, 3 não, né? Empresta uma prova aí. Empresta do Caleb aqui mesmo. Vamos ver se ele respondeu certo. Tudo errado. A dele aqui é do Garfield. Eu não sei qual que é a sua, não. A 3 dele é desse do Garfield. A dele aqui é a número 3. Ele fala assim, ó. A faixa espectral da radiação solar, que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha, é caracterizado como? Qual que é? Qual? Ultravioleta. Essa aula, eu acredito, essa resposta, eu acredito que você lembrar dela, você pegou muito ultravioleta, viu? Não precisava. Não, mas ela pegou mesmo, eu sei que ela é menos moreninha. Se ela é pretaça, eu sei o quê? Ultra? Pretaço? Ah, beleza. Promotor de justiça, deixa o like, por favor. Esse vídeo vai ser usado lá no fórum. Então vamos lá. De cristalina ainda. Você que está em outro país vendo esse julgamento aqui. Então vamos lá. A minha número 3 é do gatinho lá, do Garfield. Que ele está andando, está debaixo do sol lá e depois ele sai todo. Esse é um tipo de questão que eu falo para vocês. Quem dormiu no ponto, quem faltou ou dormiu no ponto na hora da explicação, não sabia a resposta. Porque eu expliquei para vocês lá a faixa das cores, vermelho, violeta, e eu falei, em cima do violeta a gente tem o ultravioleta, A, B e C. Quem que são eles? O que a gente pega coloração. Que aí eu falei para vocês, qual que é o pior deles mesmo? O VA, o VB ou o VC? O C, C de cão, né, do inimigo. Lembra sempre assim. Ele que é o que vai te dar aquela assadura, que você mesmo passando as coisas fica doendo, é porque você pegou o VC. O VB, ele vai dar o vermelhidão, aquele descascado. O VA só vai dar o bronzezinho. Ele que é o... Pode ser mais sincero um pouquinho? Trabalhar mais na verdade um pouquinho? O certo é a gente não pegar a exposição. Nós, seres humanos, não foi feito para isso. A gente é frágil. Fica tomando sol. A gente é frágil. Beleza? E também o sol ajuda a acelerar um pouquinho o envelhecimento. Ainda mais as meninas que são ligadas mais à beleza. Estuda mais um pouquinho sobre isso. É interessante. A gente é um degrau, mas talvez você vai demorar 20 anos para entender sobre isso. Eu só estou querendo antecipar um pouco. O sol não é bacana. Ele é bom, ele faz todo o sistema. Sem ele a gente não ia ter vida. Não, tipo assim, que é bom ter a vitamina, né? Não, a produção de vitamina D, cara, é praticamente meio que irrisório aqui. É porque as galera vende de uma forma que aquilo lá dá lucro. Vou falar 2 coisas aqui que a gente, principalmente vocês meninas, mais ligadas às mulheres. 2 coisas que vocês compram no mundo que não tem nada a ver. Vou começar pela vitamina D. A gente recebe o sol, ele ajuda, ele acelera um mecanismo na gente para produzir a vitamina D. Não é que o sol dá a vitamina D. Mas tem como a gente ter fonte de vitamina D de outras formas. Você tomar vitamina igual eu tomo hoje.
Eu gosto de tomar Biocomplex, da CIMED. Eu gosto dela. Só que é um efeito crônico. É que você vai tomando. Não, a vitamina mesmo você compra na farmácia. Ele é crônico. É como assim, você tem que tomar daqui uns 15, vai tomando, uns 15 dias você começa a sentir mais disposto, para aquela preguiça. Eu gosto de tomar. Ainda mais nesse período agora que a gente entra num pico maior de questão de prova, essas coisas, geralmente eu começo a tomar uns 15 dias antes. Aí depois eu paro também. Então a vitamina D, quando a gente fala do sol, ela não é que ela vem do sol, ela só ajuda a parte enzimática, eu vou falar assim. Patrícia vai te ajudar a responder isso mais biologicamente correto. Então o sol, ele ajuda nesse processo. Mas você fica tomando sol, não vai, você vai. Tem gente que nem importa para isso, não muda nada na vida dela, velho. Nem muda nada. Ela tá produzindo vitamina D de toda forma. O sol. Vou pegar outro asterisco que eu não sei se eu comentei em sala. A Fanny, Tati, Ana Júlia, Loá, Letícia e Ana Vitória. A Tainara. Você. Tá bom. Vocês tem menos melanina, mais branquinho? Não sei se vocês já receberam essa orientação. A Carol, professora de vocês aqui, ela dá aula para vocês? Um dia eu expliquei sobre isso, ela é uma pessoa de experiência viva para isso. Vocês são mais branquinhos, querendo ou não, vocês têm que usar produtos que tem protetor solar, mesmo se você não for pegar sol. Você já ouviu falar? Já ouviu, né? Você toma bronze, essa luzinha direta dá o bronze pra gente também, é menos intenso. Eu expliquei sobre isso, eu lembro, foi uns 3 anos atrás, ela falou assim, eu sou prova viva disso. Aí ela mostrou o pé dela pra gente lá, no dia, porque ela falou, fui pra praia, mesmo na sombra que você pega lá do guarda-sol, eu tinha que usar protetor. E eu não usei, queimou lá, se não me engano, foi o pé dela que ela explicou pra gente. Porque essa luz indireta, ela também, e quem não tem a quantidade de melanina, gera esse problema na pele. Pode dar a mancha, né, e não retorna mais. Certo? Certo? A outra coisa que eu quero comentar com você, mas a vida é sua, viu? Igual eu falo para vocês. A vida é sua, igual lá em casa eu expliquei sobre isso, sobre o colágeno, outra coisa. Colágeno, vocês querem cuidar. Quando a gente, vou falar do pé de galinha, que é o tradicional, o barato. Você compra os pés de galinha lá, fermenta, fala hoje, mas no futuro, quando tiver velhinha, tá doido pra comer um pé de galinha, mocotó. O colágeno, quando a gente come, ingere ele, vocês meninos, para a pele ficar mais linda, você dissolveu lá, porque a blogueira vende agora e a pele dela é linda, não é por causa daquilo que ela toma. O colágeno, quando ele vai para o estômago da gente, ele é quebrado no estômago. A gente tem ácido clorídrico aqui dentro. Ele é quebrado aqui dentro. Ele não vai para sua pele para ficar. Ele quebra, já era. Você ingeriu, ele já era. Você come lá o mocotó, o pé de galinha, ou que você comprou na farmácia, 100% colágeno, você toma aquilo é quebrado dentro do estômago. Certo? Não, de novo. O que eu estou explicando é o seguinte. Quando a gente tem pouco conhecimento, a gente é vencido por quem é malandro. Eu já falei outra situação que nada contra vocês. A vida é sua, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu expliquei uma situação aqui sobre signo uma vez, lembra? A galera racha de ganhar dinheiro em signo. Que você é disso, que você tem que fazer isso. E acontece eventos na vida da gente que a gente acha que está ligado a isso. Nada contra, você tem sua vida. Mas a galera lá na astrologia, eu falei na astronomia, viu que tava dinheiro. Aí então a galera falou, não vou mais para essa área. A galera, não, eu vou para essa área. A galera paga para saber sobre essas coisas. É igual eu estou explicando, vitamina D, colágeno e outras coisas que a gente tem afins. Certo? Beleza? Então é nesse caminho aí. Beleza? Continuando então. Sobre a vitamina D, o sol vai te ajudar, velho. Mas tem outros mecanismos, a alimentação, que vai te ajudar muito mais se você ficar exposto ao sol. E você pode ter risco de câncer de pele. Certo? Então aqui, essa do gatinho aqui, quem estava na aula pegou. É o que eu falo para vocês. A presença em sala e a participação te dá a questão, te dá a nota.
E essa aqui, quem estava na aula pegou, é ultravioleta. Certo? Você marcou, vamos ver se você acertou. Acertou. Porque às vezes marcou aqui e marcou errado lá. A questão 4 aqui do Caleb, é a que fala assim, ó, para completarmos uma ligação telefônica, achou ela aí? Para completarmos uma ligação telefônica, essa é a 4 dele. Para completarmos a ligação telefônica, utilizamos o aparelho celular. É necessário que ele se comunique com uma estação provida de uma antena ligada numa central telefônica. Dentro das alternativas, assinale qual o tipo de onda indispensável entre o telefone e a estação para que a ligação telefônica via celular seja realizada. É uma onda eletromagnética. Isso é de graça. A próxima questão dele é a do Enem, que fala assim, ó, o eletrocardiograma é um exame, achou aí, né? Achou aí, né? Beleza. Continuando. Indo direto ao ponto, aqui tá pequenininho, mas dá para entender aqui que cada quadradinho desse vale 0,2 segundo. Não sei se você reparou. Reparou aí ou não? 0,2 segundo. Você achou aí, né? E aí, indo mais direto para responder isso aqui, o que você ia fazer? Você ia pegar essas duas cristazinhas aqui e contar quantos quadradinhos tem. Se você contar, se tem 5 quadradinhos de uma crista a outra. Tá até meio tracejado um aqui, ó. Se você contar os quadradinhos, dá 5. 0,2, 5 vezes equivale a 1 segundo. Beleza? Certo? Aí ele falou assim, ó, de acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por 1 minuto? 1 minuto tem quantos segundos? 60. Se de uma crista a outra você achou 1 segundo, quantos batimentos vai ter? 60. 1 segundo, você tinha um batimento. Em 60 segundos, que é 1 minuto, você tem 60 batimentos. Triângulo mágico? Eu dei aula disso aqui, velho. Obrigado. Mas eu que aprendi com outras pessoas também. Mas é normal você aprender a mesma coisa com outras pessoas e falar, eu entendi. Normal, já sei disso. A minha questão 6, que é do Caleb, quer dizer, é assim, ó, analisa as seguintes afirmações. Tem 4. Achou aí? É da Escola Aeronáutica, do Exército Aeronáutico de sei lá o que, de São Paulo. É do Exército para lá, de polícia. Não, é 1, 2, 3 e 4. Aí você vai só falar quem que é verdadeira. Impliquei agora, né? A hora da irritação aqui. Mas foi porque ela perguntou, eu tinha que fazer isso com ela. Você viu que esse tal de ser humano é complicado. Mas a questão é essa mesmo. Mas isso vai ser bom no futuro. Você fala, meu Deus, isso demais é chato, mas foi legal as aulas. Ou, graças a Deus, eu formei. Não aguentar mais. É um dos dois, viu? Continuando aí, vou ler e a gente vai justificar se é verdadeiro ou falso. As ondas mecânicas se propagam no vácuo, que já é falso. Já elimina aí. Então, a 1 já está errada. Beleza? Achou aí, né? As ondas longitudinais são aquelas cujas as vibrações coincidem com a direção de propagação. Isso é verdadeiro. Propago. Você lerda, menino. Beleza, continuando. As ondas eletromagnéticas não precisam de meio material para se propagar. Verdadeiro. Verdadeiro. 4. As ondas sonoras são transversais. Errado. Onda sonora só tem de 2 jeitos. Já expliquei isso, falei N vezes. Só tem longitudinal e misto. Beleza? Então é 2 e 3. A do Caleb é letra A, não sei qual que é a sua aí. É 2 e 3 que é a resposta certa. É que cada um vai ser alternativa diferente e tal. Isso. Mas mesmo assim ainda tem gente que dá um jeito. Ser humano, né? A gente é assim mesmo. E a gente não vai parar de fazer isso. Não adianta você se surpreender. Meu Deus, fulano traiu ciclano. Meu Deus, fulano roubou ligando. Não, normal, eu ia fazer. Eu parei de colar. Eu colei a última vez na faculdade.
Não, mas no ensino médio tinha como colar, não. Eu nem tinha prova, eu acho, eu não lembro. Era 8 alunos. Já expliquei aqui para vocês. Era 8 alunos, dos 8, 4 era velho. Dificuldade extrema, lembra? É tipo um EJA, era ensino médio com informática junto. Foi massa. Eu tinha uns professores de informática massa. Ensinou altas paradas massa. Que a gente deveria aprender na escola. Tipo, portal da transparência. Portal da transparência é assim. Você quer saber quanto eu recebo? Portal da transparência. Vai lá, põe meu nome, CPF, ou só meu nome lá. Aí você tem que saber. Aí você vai descobrir lá do colégio, aí sabe lá. Vai ver da Seduz. Vai ver meu nome lá, você sabe quanto eu recebo, onde eu trabalho, tudo, tem tudo lá, bonitinho. Ah, quer saber do Sovó, quer saber do Lula, quer saber do Brasil, né? Quem tá do Brasil. Neymar, se tiver ligado com algum governo, né? Mas não vai estar, aquilo é particular. Mas tem como você ter algum rastreiozinho. Aí ele mostrou uma parada lá, pega isso aqui rapidinho. Eu não lembro o professor, velho, eu queria lembrar quem que era. Ele ensinou a gente sobre assim, que a gente tá na adolescência, a gente acha que é, né? Aí ele falou assim, ó, cuidado, já tirou o CPF já. Aí ele pegou o CPF de cada um, aí tinha um projetor lá, né? E mostrou lá. E projetou o CPF da gente, aí a gente tem uma parada, as fichas da gente. Aí uma das coisas lá é a parte negativa, né? Se você já teve passagem na polícia e tal, porque fica tudo registrado. Isso lá atrás, que não era igual hoje, que você faz um Pix, ele sabe a hora onde você estava, até o lugar, né? Hoje é de jeito. Você sabe tudo. Lá atrás já sabia disso. Ele falou, é isso aqui que a Polícia Federal usa. Quando você some as pessoas, sabe o rastreio, onde você já passou, aí mostrou lá pra gente um site lá, nem lembro como é que era. É aberto. Não, assim, é aberto para nós, né? Imagina o que a polícia tem mais acesso. Aí ele falou, ó, se você fizer alguma coisa, se alguém... Aí tem como você rastrear, sabe? Bonitinho. Cara, é umas aulas massa. Não lembro mais não, mas se você vai no chat GPT hoje, ele te ajuda. Tem como eu descobrir isso, tal pessoa? Eu acho que é melhor a gente cuidar da gente, porque a gente toma mais cuidado com as coisas que fala e que faz. Só aproveitar o ganchinho aqui, rapidinho. Nessa guerra lá da Ucrânia, da Ucrânia, do Irã, Estados Unidos, aí tem uma empresa que chama Palantine, se eu não me engano. Ela mexe com... é de ar. Ela soltou um videozinho, tem um tempo atrás. Qual que é o vídeo que ela mostrou? Vamos pegar aqui a escola. De satélite, a uma imagem, ela foi ampliando, e pegou ao vivo. Aí ela pegou ao vivo, ela pegou os modelos dos carros que estavam na empresa, as pessoas. Aí as pessoas tinham um códigozinho, que é por IA. Aí você sabia quem que eram as pessoas. Porque elas estão registradas no órgão, né? Que é os Estados Unidos. Igual. Ela mostrou só isso, né? E o que ela vende para o governo de segurança? Cabuloso. Cabuloso, ao vivo. Aí você clicava lá, você via as coisas da pessoa. Cara, não tem como não, velho. Beleza. A questão do Caleb, só pra gente fechar aqui rapidinho, a outra que é a 7 dele, que tem a ondinha. Aí ele pergunta assim, ó, no gráfico, o gráfico acima apresenta uma onda que se propaga com velocidade de 200 metros por segundo, 200 metros por segundo, isso é um dado. Aí ele quer saber a amplitude aqui, ó, é quanto? Metade. Dá 1,2 centímetro. Ou 0,012, né? Metro, um dos dois. Mas a gente não tem isso aqui, a gente só tem 1,2 centímetros. Ele quer saber a amplitude, o comprimento de onda e a frequência. A amplitude é 0,2 centímetros. Então, nesse caso aqui, eu eliminar duas respostas. Porque duas começa com 2,4. Então, já eliminava, estava errado. Ele só quer saber metade. Outra coisa que ele queria saber é o comprimento de onda. Essa distância aqui, ó. Ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, ó. E aí, não, é 2. É 2 centímetros. Daqui até aqui é 2 centímetros. 2 centímetros ou 0,02 metro. A gente tem essa opção de converter. Só que ele não deu essa opção de converter. Então, era 2 centímetros. Então, eu achar uma resposta que tinha 1,2 e 2 centímetros. Eu tenho duas respostas assim. Eu tenho duas respostas assim. Certo?
Beleza. Aí, para eu matar essa questão, eu tenho que fazer o quê? Jogar na equação aqui, ó. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Velocidade eu tenho, 200. Como aqui está em metro, eu ia ter que pegar o comprimento de onda em metro, 0,02. Não, aqui, ó, comprimento de onda e velocidade. Aí eu passo aqui para o outro lado. Comprimento de onda, frequência é igual a 200 dividir por 0,02. Isso? Isso. Vamos falar que você não sabe dividir isso aqui, mas você sabe que 2 dividido por 2 é 1. Das duas que ia sobrar um com resposta 40 e uma resposta com 10. Você na resposta com 10. Não, você marcou a letra D, certinho. E marcou a certa aqui também. Mas essa divisão aqui, ó, é só você fazer assim, ó. Você divide 200 por 2, dá 100. Beleza? Certo? O zero à esquerda, você anda com a vírgula para a direita. Uma, duas vezes. Você tem 2 zeros à esquerda, anda 2 vezes para a direita. Isso aqui dá 10 mil. Essa parte aqui é a mesma coisa que eu chamar de K, que é 1000. Então fica 10KHZ. E a última aí é aquela que põe a pistolinha na cabeça lá para fazer a leitura, que você acha que queima os neurônios. Nada a ver. É porque o K equivale a 1000. K é 1000, 3 0. Aí fala lá dentro da pistolinha lá, chama pirômetro, o nome desse trem aí. O funcionamento do termômetro digital infravermelho baseia-se em um tipo de onda. Aí a resposta certa aqui, no caso que é a letra E, fala assim, ó, que se propaga no vácuo com a mesma velocidade de ondas de raio-x, micro-ondas e de rádio. Essa é a resposta certa. Qual que você marcou aí que você achava que era certo? Quer justificar? Não entendi. Infravermelho não é longitudinal, infravermelho é transversal. Pois é, errou. Professor, mas essa Todas. Deixa eu corrigir de novo. Mas é mecânica mesmo, né? Não, infravermelho não é não. Então falou, valeu, obrigado. Passei 12 minutos aqui. Quem que é o próximo professor? Aí deve estar de boa ali. É, professor, estudei. 5. 5 você marcou D. Tá falando que tá errado. Ah, o gabarito que tá errado aqui então. Eu acho que vai dar uma olhadinha aqui no meu também, porque eu acho que ele falou mais na frente aqui. Confere aí, pode estar errado mesmo. 5D, 5D. Tá aí na prova aí, ó. 01, 05 ou 2. Tá aí em cima aí, ó, do lado da questão. Não sei qual que você quer olhar. Vai estar errado isso aqui. Boa, confere aí, viu? Ou eu fiz errado? 2 centímetros. 2 centímetros. Professor, Não tá certo. Oi. vai dar mais 5 pontos. É errado, né? Beleza. Meu Deus. Não, porque às vezes ele pode pegar duas. Pois é, tá corrigido errado isso aqui. O gabarito da questão tá errado. Deixa eu anotar aqui que é melhor. Não, dá esses provinhos que eu vou embora. Agora eu devolvo. Oi. Gente, vamos esquecer Tá de ali. responder a questão, tá? Não, só as que eu tá errado aí mesmo.